Glória a Deus. Bom estar com vocês, bom compartilhar a palavra de Deus com vocês, de onde nós recebemos nutrição espiritual para as nossas vidas, não é? Mas hoje eu não quero começar pela Bíblia, não. Eu quero começar indagando você se em algum momento você já parou para pensar em como está as pessoas que nesse exato momento estão do outro lado da vida. Você já parou para pensar como é que está aquele seu tio que morreu, como é que está aquela sua tia que morreu, a sua avó, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez um irmão, um amigo, um colega de trabalho que já morreu. Você já parou assim, detidamente por alguns segundos, minutos, para refletir como é que ele pode estar do lado de lá? Isto porque a Bíblia fala que quando uma pessoa morre, ela não cai num estado de inconsciência. Não. A Bíblia também não fala que quando o homem morre, ele deixa de existir. Não. A Bíblia fala que uma vez que o homem morre, ele continua a existir por um espaço de tempo em que ele estará sem o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito estará vivendo. E estará vivendo numa outra dimensão. E a Bíblia diz que só há dois lugares possíveis para onde a alma de uma pessoa vai no exato momento em que ela morre. Ou ela vai para junto de Cristo, ou ela vai para o inferno. Pois bem, mas eu não quero chamar a sua atenção hoje em específico para como estão as pessoas que estão no céu. Não. Eu gostaria que você pensasse um pouco como estão as pessoas no inferno. O que essas pessoas estão dizendo lá? O que essas pessoas estão sentindo lá? Como é a vida de alguém que está nesse exato momento no inferno? Jesus revelou-nos o que se passa com aqueles que estão no inferno. Nós sabemos pela palavra de Deus alguns raciocínios e algumas falas e alguns sentimentos daqueles que nesse exato momento estão no inferno. E eu quero mostrar a vocês o pedido que vem do inferno. Porque aqueles que estão no inferno, eles estão fazendo alguns pedidos. E preste atenção, todas as vezes que você lê as Escrituras, saiba o seguinte: os personagens bíblicos, eles são eles mesmos, mas eles também são o protótipo, a maquete, a forma do que acontecerá com os demais. Então aquilo que eu vou mostrar a vocês hoje, a revelação que eu vou dar a vocês hoje, do que está se passando com aquele que está no inferno, é o que vai passar-se com todos. Todos terão esses mesmos pensamentos, estarão nessa mesma sintonia. Então pense comigo sobre o pedido que vem do inferno. Pastor, aonde é que está isso? Abra sua Bíblia comigo então, em Lucas capítulo 16, porque Jesus contou uma história em que ele deu voz a um homem que foi lançado no inferno. E lá no inferno esse homem fez alguns pedidos. Que pedidos são esses que vêm do inferno, é a nossa pergunta. Lucas capítulo 16, essa história está do versículo 19 ao versículo 31. Conta-se a história
do rico, que nós não sabemos o nome, então eu vou chamá-lo de rico miserável, tá bom? Porque ele era rico do ponto de vista material, mas era miserável do ponto de vista espiritual. Então, o rico miserável e a história de Lázaro, que era um pobre rico, não é? Do ponto de vista financeiro, ele não tinha grana, vivia das migalhas que caíam da mesa desse rico miserável. Mas Lázaro era um pobre rico, porque ele era pobre no sentido financeiro, mas era rico no sentido espiritual. Os dois morreram. Lázaro, então, foi levado pelos anjos até a presença de Deus. O rico morreu e não fala quem é que fez esse traslado dele para o inferno. Não diz se foi os anjos, não diz se foi os demônios, só diz que ele morreu e já aparece a nova cena, ele no inferno. Então não sabemos quem é que fez o traslado, qual companhia aérea do mundo espiritual, se foi a TAM, se foi a Gol, se foi a Azul, não sabemos, só sabemos que ele aparece no inferno. Lá no inferno ele vai fazer então alguns pedidos. Que pedidos são esses? Primeiro pedido, misericórdia. Porque diz que, versículo 23, que ele estava lá no inferno, estava em tormentos, e ele levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, em parábolas a gente não pode ser dogmático e afirmar doutrinas, porque a parábola ela tem uma ideia, então não dá para a gente ir reforçando doutrina. Então eu não posso dizer que aqueles que estiverem no inferno estão tendo uma visualização do que está acontecendo no céu. Mas veja só, se isso acontecer, aí, queridos, vai ser uma dor terrível, hein? Porque pensa aquele sujeito que viveu zombando dos crentes, ridicularizando os crentes, sabe, esnobando a gente, passando na porta de uma igreja, empinando o nariz e dizendo, olha a cambada de doido que está ali. Aí de repente ele cai no inferno e aí ele vê o crente em Cristo Jesus, que era louco e doido, no paraíso, na bem-aventurança eterna ao lado do Salvador. Seria uma dor de arrebentar. Pois bem, não sei se assim vai acontecer e nem quero saber, que eu vou estar lá no céu em nome de Jesus, amém? Você também não vai? Em nome de Jesus. Então, isso aí vai ficar para quem for para lá, que vai dizer se é assim ou se não é. Pois bem, versículo 24, então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele pede o quê? Misericórdia. Olha o pedido que vem do inferno, que sai lá do lugar de tormento, misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim, é uma conjunção de duas palavras, miséria e cordes. Miséria e cordes de coração, que significa o quê? Quando você diz assim, tem misericórdia de mim, você está dizendo assim, ponha o seu coração na minha miséria. É isso que esse rico miserável está dizendo, Pai Abraão, ponha o teu coração nesse meu estado de miséria em que me encontro. O pedido que vem do inferno é esse pedido de misericórdia. Tenha misericórdia, suspende esse sofrimento, me dê alguma espécie de alívio. E, infelizmente, esse pedido não é atendido. Agora, preste atenção. Sabe qual é a pior desgraça do inferno? E aqui nós estamos mostrando que esse pedido de misericórdia é porque tudo virou um caos. Está tudo de ponta cabeça. Aquele que era rico na terra agora é um miserável, desgraçado no inferno. Sabe qual é a pior desgraça do inferno? É não ter mais a presença misericordiosa e graciosa de Deus. Tem uma crise entre os teólogos em que eles dizem bem assim, Deus vai estar no inferno? Não existe, e aí uns vão defender, Deus estará no inferno, outros dizem, Deus não estará no inferno, e eles dizem, se Deus é onipresente, Ele tem que estar no inferno, mas Deus não vai estar no inferno por causa da punição, e etc, etc, etc.
Tá bom, eu estou ao lado daqueles que dizem que Deus estará no inferno. Sim, Deus estará no inferno. Só que a presença de Deus no inferno será completamente diferente da presença de Deus no céu. A presença de Deus no céu, junto ao seu povo e à sua família, é uma presença graciosa, bondosa, misericordiosa, amorosa, resgatadora, em que Deus há de se dar a conhecer a nós, onde nós vamos poder abraçar o Senhor Jesus. Aqueles que estiverem no inferno estarão debaixo da presença punitiva e justa de Deus. Eu acho que isso aqui nunca aconteceu, não. Você já ficou devendo a alguém? Ficou devendo dinheiro a alguém? Já ficou devendo dinheiro a alguém? Uma vez eu me lembro que eu estava na bicicleta, eu estava indo para a igreja com um amigo meu, estava no quadro, a gente estava andando, quando de repente a gente ia passar em frente à lanchonete do Pinho, lá no Alecrim tem a lanchonete do Pinho. Na hora que ele viu o Pinho, ele entrou naquela rua que dá lá na casa do Márcio e da Bia, entrou ali, a gente foi até o final, ele virou, aí a gente subiu lá onde uma lanchonete e atravessamos a ponte. Por quê? Porque quando ele viu aquele a quem ele devia, ele ficou todo receoso, ficou todo, não é? Desse jeito. Mas você nunca viveu isso. Eu sei que você nunca ficou devendo, nunca teve que cortar caminho, não é? Nunca teve que dar as costas. Lá no inferno, o inferno só será esse lugar de inferno, porque as pessoas terão que desfrutar da justiça de Deus, a quem eles devem e não podem pagar por toda a eternidade, porque só há um meio da gente pagar essa dívida que a gente tem com Deus Pai, é através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pois bem, não era nem para eu entrar nesse assunto, mas eu entrei. Mas 2 Tessalonicenses 1,9 diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, banidos da face do Senhor graciosa e misericórdia e da glória do seu poder. Pois bem, o primeiro pedido que vem do inferno, misericórdia. O segundo pedido que vem do inferno, um destino diferente para a família. Interessante esse sujeito que está no inferno, esse rico miserável, que quando ele vê que para ele não há nenhuma possibilidade de esperança, ele então se lembra da sua família que está na terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando uma pessoa cai no inferno, ela não cai numa inconsciência, ela não tem amnésia, ela não sofre uma espécie de mal de Alzheimer. Por exemplo, uma pessoa que conviveu com você e que está nesse exato momento no inferno, ela se lembra de você. Está lá no inferno e diz: puxa vida, eu peguei praia com aquele sujeito, agora olha a praia que eu estou. Não é? Poxa, festa e tal. Alguns que dizem: ouvi o pastor Elton, agora estou aqui no inferno. Puxa vida. Então, as pessoas não caem num estado de inconsciência, elas estão lúcidas, conscientes do que fizeram na terra, elas sabem por que estão lá, e elas sabem que a justiça de Deus está ali manifesta. E daí então, elas se voltam com um pedido para aqueles que estão na terra. Versículo 27 e 28. Esse homem diz assim: tá bom, pai Abraão, já que não tem jeito para mim, que estou aqui, deve ter jeito para os meus parentes. E ele diz então: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Olha, ele lembra. Quantos irmãos ele tem? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O rico miserável, ele quer que o pai Abraão envie Lázaro, que era um mendigo à porta lá do palácio dele, da mansão dele, sei lá o quê, para que ele vá lá pregar para os 5 irmãos. Ele diz: por favor, mande Lázaro à minha casa, porque o ímpio, o perdido, o pecador, ele não gosta de ir à igreja. Se ele não gosta de ir à igreja, então a igreja vai atrás dele. Amém? Vai lá na minha casa, aí nós vamos através dos GRs nas casas. Vai dar testemunho aos meus irmãos, nós vamos até lá. São quantos? 5. Você vê que ele não quer nenhum irmão com ele no inferno. Vai ver que ele tinha alguma diferença com algum irmão, mas ele diz: ó, eu quero 5. Fora daqui, deixa só eu carregar o sobrenome da família no inferno, salva os meus 5 irmãos, porque ele não quer. Veja que interessante, ele está no inferno, mas ele não quer que os seus irmãos,
que a casa paterna desça para lá. Ele quer que os seus irmãos sejam salvos, sejam transformados e fujam desse destino. Mas há um outro pedido que ainda vem do inferno. Que pedido é esse? Uma estratégia diferente, porque o cara que está no inferno, como ele foi para lá, então ele acha que ele tem o meio correto do convencimento para aqueles que ficaram. Pô, eu caí aqui no inferno, caí porque se a igreja tivesse falado comigo dessa forma, eu não teria vindo para cá. Aí ele pensa, então pai Abraão, deixa eu te dar um conselho, eu vou te ajudar a ganhar os perdidos. Faça dessa maneira. Que maneira é essa? Que estratégia é essa? Olha o versículo 30. Ele diz assim, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Por que ele está pedindo Lázaro? Porque Lázaro também havia morrido, mas estava com Deus. Aquele sujeito que está no inferno diz, se o Lázaro voltar e ressuscitar dentre os mortos, e for até a casa dos meus irmãos, eles vão acreditar. E o pai Abraão disse, não. Eles lá têm Moisés e os profetas, que os seus irmãos ouçam essa mensagem, do contrário virão para cá. Sabe, queridos, eu estava pensando nessa frase, nesse pedido do rico miserável. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Queridos, é exatamente isso que está acontecendo. De maneira figurada e simbólica, eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo veio e nos deu vida e nós ressuscitamos dentre os mortos, e hoje nós estamos anunciando aos que ainda estão mortos, que nós fomos ressuscitados pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, e que eles também podem ser ressurretos pelo poder do Espírito Santo. Figuradamente, é isso o que nós estamos fazendo. Agora, essa estratégia do rico miserável não é a estratégia de Deus. Deus não vai ressuscitar pessoas para que elas falem da sua palavra literalmente. Deus ressuscita simbolicamente, no nosso caso, para que a gente pregue. Sabe o que eu observo aqui, queridos? É que o rico, desgraçado, miserável, ele fez um pedido clamando. Olha o versículo 24. Então, clamando. O rico fez o seu pedido do inferno implorando. Olha o versículo 27. Então replicou, pai, eu te imploro. Mas ele não apenas fez o seu pedido clamando, implorando, mas ele também fez o seu pedido insistindo. Olha o versículo 30. Mas ele, o rico miserável, insistiu. Mas veja, no inferno a pessoa pode clamar, implorar, insistir, e mesmo assim nenhum dos seus pedidos serão atendidos por Deus. E por que não serão atendidos? Porque uma vez lançado no inferno, não se tem mais nenhum contato com Deus possível em extrair graça e misericórdia da sua parte, apenas a sua justiça. Para a gente terminar, quais são as lições que nós podemos tirar da vida desse rico miserável? Primeira, e eu já preguei muitas vezes nessa parábola, já olhei essa parábola de diversos prismas, mas hoje eu quero olhar para a vida desse rico miserável. Primeira lição que a gente pode tirar é que para ir ao inferno, basta não confiar em Deus. Olha o versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Não diz o texto que ele era mentiroso, não diz o texto que ele era adúltero, não diz o texto que ele era um assassino, não diz o texto que ele era um genocida, não diz o texto que ele era um terrorista, não diz o texto que ele era um pedófilo, não diz o texto que ele era do PT, desculpa, foi mal. Não diz nada disso, só diz que o cara era rico, gostava de se vestir bem, de púrpura e de linho finíssimo, e que se regalava esplendidamente. Pronto, próxima cena, o sujeito está morto no inferno. Porque tem gente que acha que é assim. Não, pastor, eu sou um cara boa pinta,
faço boas obras, ajudo um asilo, eu gosto de ir ao hospital visitar as pessoas, eu sou um sujeito que lá no meu trabalho eu bato cartão no horário, não faço como os demais que batem o cartão depois, que tem um esquema. Eu não entro em esquema, sou um bom marido, sou um bom filho, eu sou um sujeito trabalhador, então o meu lugarzinho está reservado junto de Deus. Ei, amigo, você tem uma dívida. Ei, amigo, você é pecador. Ei, amigo, Deus não te vê com bons olhos, se não for por meio da cruz de Cristo. Não precisa ser o pior dos genocidas, não precisa ser alguém que assalta banco, não precisa ser alguém cuja reputação é extremamente manchada, basta você não confiar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e você está condenado ao inferno. E você diz assim: pastor, como é que você sabe que esse homem não confiava em Deus? Porque Lázaro, o nome Lázaro significa Deus é o meu socorro. E Lázaro estava em contraposição a esse homem rico. Portanto, o socorro desse homem miserável, desse rico miserável, não vinha de Deus, como o de Lázaro, mas vinha do seu dinheiro, vinha da sua riqueza. E Deus não estava nos planos dele. E aí, querido, sem Jesus, ninguém vai ao Pai. Sabe o que a gente aprende com a história desse rico? É que quando se cai no inferno, o inferno revela a nossa impotência radical. No versículo 25 e 26, ele tem a resposta de Abraão acerca do seu pedido. E Abraão diz assim: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e aí ele fez dos bens a confiança dele, e Lázaro igualmente os males. E não é porque é pobre, que sofre, que está doente, que vai para o céu também não, tá, amigo? Lázaro significa que ele tinha Deus como seu socorro. Porque tem gente que pensa assim: não, a pobreza é um caminho secundário para o céu. O sujeito pode até não passar pela cruz, mas se morar debaixo da ponte, ele vai para o céu. Vai morar debaixo da ponte, então. Tem nada disso não, meu amigo. Só tem um caminho de acesso a Deus: Jesus Cristo. E tem uns que, coitados, vão sofrer, vive uma vida miserável nessa terra e vai viver uma vida miserável no inferno. Agora tem uns que estão vivendo uma vida difícil na terra, mas serão recompensados pelo Senhor por toda a eternidade. Aí você vê, ele está no inferno. Versículo 26, continuando: e além de tudo, Abraão falando, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. E eu fiquei pensando assim: pai Abraão, quem é que vai ter vontade de passar do céu para o inferno? Né? Porque ele diz aí, ó, de sorte que os que querem passar daqui do céu para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aí eu parei para pensar mais um pouquinho e disse: não, porque os crentes, mesmo no céu, a alma vai continuar sendo boa. Então, se caso puder olhar para quem está no inferno, a gente ia querer ir lá para dar uma ajuda, mas não pode não, amigos, pode não. E nem os que estão no inferno passar o verão no inferno e o inverno no céu, também não dá, caiu lá, já era. Terceiro e último lugar, o que a gente pode aprender com isso? Essa história desse rico miserável, quando ele cai no inferno, é que o inferno é o lugar do sofrimento infindável. Versículo 24, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, uma das palavras mais fortes que a gente tem no nosso vocabulário da língua portuguesa é tormento, atormentado. Você não diz essa palavra, você diz assim, quando você está mal: pô, estou angustiado, estou numa deprê, estou triste. Você não diz assim: nossa, eu estou tão atormentado. Você não diz isso não. Você pode até falar dos seus filhos, mas que menino atormentado, que marido atormentado, que mulher atormentada. Mas você não fala acerca de você mesmo: não, estou tão atormentado hoje assim. Você não fala. É uma palavra muito forte, irmãos. Esse sujeito, ele está dizendo: estou atormentado. Quem está no inferno hoje está dizendo: estou atormentado. Daqui 100 anos, quando houver só o pó da nossa carne,
o que está no inferno estará atormentado. Daqui 500 anos, se Jesus não voltar, o sujeito estará atormentado. E depois, toda a eternidade está atormentado, é um lugar de sofrimento infindável. Tem um livro que é um dos livros mais conhecidos na história do cristianismo, chamado A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Esse livro, A Divina Comédia, o Dante Alighieri, começa a descrever como é o inferno. E aí é uma viagem louca. Por exemplo, para os que suicidam, eles vão para um lugar onde há uma pedra de granito que é esbraseada pelo fogo, o lugar dos suicidas é assim. Ele vai descrevendo, é uma maior viagem. Mas tem uma coisa que eu acho interessante no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, é que na porta do inferno tem uma placa, e o conteúdo dessa placa é: ó, perdei vós que entrais toda esperança. Está na porta do inferno. Ó, perdei vós que entrais toda esperança. Uma vez no inferno, não tem mais como voltar. Sabe, eu concluo dizendo o seguinte: o rico miserável, ele não pode fazer nada pelos seus parentes que estão na terra. Abraão e Lázaro, que estão no céu, também não podem fazer nada pelos que estão na terra. Então, cabe à Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu trabalhar para os perdidos que estão na terra hoje. Hoje, nós somos a esperança destes que estão sem Cristo Jesus. Não cabe ao rico miserável, não cabe a Abraão e a Lázaro, cabe a mim e a você pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E sabe o que me chama muita atenção? É que nesse diálogo o Abraão diz ao rico miserável que o problema não está na boca da igreja, o problema está nos ouvidos dos perdidos. Olha o versículo 29, Abraão diz assim: eles, os seus irmãos, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Depois no versículo 31, Abraão lhe responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, o que está acontecendo aqui? Abraão está dizendo: ei, rico miserável, os seus 5 irmãos que estão lá na casa paterna, eles têm Moisés e os profetas que estão falando, que estão pregando, eles só precisam dar um passo e ouvir. Rico miserável, o problema não está na boca da igreja, porque a igreja não cala a boca, a igreja não abafa a voz, a igreja não esconde o conteúdo, ela não abafa a boa notícia, ela fala. O problema está no perdido, no ouvido do perdido que quer fechar-se no seu mundo como ostra e não quer ouvir a voz do Evangelho. Aqui, queridos, ficou uma lição preciosa para mim. O problema não pode estar na minha boca. Se o problema estiver em algum lugar que esteja nos ouvidos dos perdidos, porque eu não posso parar de falar de Jesus Cristo. Que o problema esteja nos ouvidos dos perdidos e não na sua boca. Se levante para pregar o Evangelho. Se levante para avisar que o juízo vindouro virá. Se levante para falar que aquele que parte sem Cristo hoje está indo direto ao inferno. Deus está nos levantando como igreja para a gente anunciar a crianças, adolescentes, a jovens, a adultos e anciãos o futuro que lhes aguarda com Cristo e o futuro que lhes aguarda sem Cristo. Que você possa pregar esse Evangelho e anunciar essa palavra nas casas. O rico miserável diz: manda Lázaro ir lá na minha casa. Lázaro não pode ir, mas eu e você podemos. Nós podemos sim. Nós ressuscitamos dentre os mortos pela fé. E estamos aqui para anunciar que Cristo vive e que nós estamos sendo ressuscitados juntamente com Ele. Vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente.
eu vou orar com o povo e eu quero que a igreja vá para casa hoje ao som da Heloísa Rosa. João capítulo 14, Jesus foi nos preparar moradas. Nós temos presentes no nosso culto hoje 179 pessoas. Aleluia. Amém. Aquele homem estava no inferno, ele tinha consciência de que ele tinha 5 irmãos para ser ganho. Nós temos que ter essa consciência. Quantos familiares você tem para compartilhar essa mensagem? Quantos amigos? Você precisa contar e saber que por trás desses números estão almas que durarão eternamente. Pai bendito, esta é a Tua palavra, Senhor. Aqui está a Tua palavra e aqui estão os nossos corações. Que a gente não seja de modo algum enganado pelo diabo acerca desta vida, porque a Tua palavra diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqui nós vimos, Deus, a ilustração viva desse rico que enquanto na terra tinha tudo, podia desfrutar de tudo, ele resolveu confiar nos bens e no dinheiro e na riqueza. E quando ele morreu, ele viu que o dinheiro não o acompanhava, ele viu que o seu socorro não podia vir do dinheiro, e ele se percebeu em dívida com um Deus justo por toda a eternidade. Ó Pai de amor, que os ouvidos aqui estejam abertos, porque o problema não está na nossa boca, pregamos a Tua palavra como ela é, que os ouvidos se abram, que os corações recebam esta mensagem, que todos quantos estão aqui, voltem-se para a cruz, arrependidos, para uma vida nova, fazendo de Cristo Jesus o objeto da sua confiança, para então um dia se deparar com o grande tribunal de Deus e saber que por meio de Cristo Jesus, sim, podemos ser reconciliados com o Senhor e viver eternamente contigo. Pai, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu nome, te seremos gratos eternamente, porque o Senhor nos livrou do inferno. Ó Deus, esta realidade terrível, esse lugar tenebroso, meu Deus, esse lugar que é descrito pela palavra tormento, o Senhor de lá nos tirou, de lá nos resgatou, e não temos medo da placa que diz, perdei vós que entrais toda a esperança, porque hoje nós temos a esperança da segunda vinda de Cristo, é nela que está o nosso coração, é nela que está a nossa certeza, e caminhamos para a glória do Teu santo nome, e estaremos para sempre com o Senhor, porque nada poderá nos separar do Teu amor. Sabemos que o Senhor foi ao céu, que o Senhor está preparando as moradas, e quando assim estiverem concluídas, o Senhor há de voltar para buscar a Tua igreja. Te amamos por toda a eternidade, ó Senhor Jesus, e te agradecemos pela Tua presença entre nós, e que saiamos daqui, Deus, para anunciar estes 5 parentes que ainda não ouviram, que ainda não se arrependeram, que ainda não creram. Nós queremos ver, Pai, as nossas casas cheias de gente, queremos ver o templo cheio de pessoas, queremos, meu Pai, fechar as portas do inferno por meio da Tua cruz, queremos anunciar homens e mulheres que se reconciliem contigo. Assim, Pai, nós nos despedimos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que a graça do Teu Filho, o Teu amor, ó Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.